Saudações, pessoal. A derrota do Grêmio não passa pela arbitragem. O lance de pênalti do Kahneman foi pênalti. Vamos admitir, foi pênalti. A derrota do Grêmio passa por outras coisas. Entre essas coisas estão evidentes os méritos do Ipiranga, ok? Dito isso, vamos pro Grêmio. O Grêmio tem um buraco no seu meio-campo que o treinador não enxerga desde a primeira rodada do primeiro jogo da temporada 2023. E esta porra dessa invencibilidade fez com que muitas pessoas fechassem os olhos para isso. Porque para muitas delas era cômodo fechar os olhos e para outras era muito legal ficar dizendo Renato isso, Renato aquilo, lindo, maravilhoso, ficar babando os ovos do Renato ao invés de defender o Grêmio, que é o que realmente importa. Nesse período todo, nós estávamos aqui, nesse canal, dizendo o Grêmio tem problemas. O Grêmio tá invicto, é legal, tá bacana ver o Grêmio jogar, mas o Grêmio tem problemas. E o principal dos problemas é um buraco na frente da defesa que o técnico não consegue enxergar, ou se enxerga, não consegue resolver. Hoje, mais uma vez, entrou o Thiago Santos e mais uma vez o Grêmio piorou. Os deuses do futebol, que eu não sei se existem, mas se existem, eu tô cada vez mais perto de acreditar de fato nas ações deles. Os deuses do futebol, eles não perdoam algumas coisas. No último jogo, por exemplo, não entrou o Thiago Santos, não entrou o Diogo Barbosa. Olha a maravilha que foi. 3-0 contra o Ferroviário, beleza, tranquilo. Hoje o Renato inicia o jogo com a nulidade do Diogo Barbosa, coloca a nulidade do Thiago Santos, que é uma doença no elenco do Grêmio. O Grêmio piora, as coisas já estavam ruins no segundo tempo, o Grêmio piora depois que ele entra, ao ponto de tomar o segundo gol e sair de Erechim com uma derrota de virada, uma virada constrangedora que passa pelos nossos erros. Não passa por arbitragem, passa pelos méritos do Ipiranga, isso é inegável. O Ipiranga teve muitos méritos. O Ipiranga, ao contrário do Grêmio, o Ipiranga tem um técnico que viu o jogo, o Grêmio não. Então começa pelos méritos do Ipiranga. Além dos méritos do Ipiranga, tem as questões do Grêmio. O Grêmio perdeu de novo uma quantidade incrível de gols. Perdeu o pênalti outra vez, perdeu o gol na frente do goleiro com o Vina, perdeu com o Ferreira, perdeu uma série de oportunidades frente a frente com o goleiro. Não pode perder tanta chance assim, e esse é um problema que não é de hoje que aparece no Grêmio. Contra o próprio Ferroviário, que eu falei há pouco, que foi uma atuação sem sustos, tirando um lance no finalzinho do jogo, mas quando já estava 3-0, o Grêmio contra o Ferroviário teve 32 finalizações, não é conta de mentiroso, 32 conclusões contra o Ferroviário, 15 delas no gol e apenas 3 entraram. Hoje contra o Ipiranga, o Grêmio finalizou, se não me engano, foram 14 ou 15 vezes para fazer um gol. Enquanto isso, perdeu o pênalti, perdeu chance cara a cara. Antes do Ipiranga conseguir até mesmo o seu empate, o Grêmio já podia estar vencendo por 3-0. No mínimo, começou a perder, a desperdiçar, a perder, a desperdiçar, ao ponto do que o Ipiranga conseguiu o seu empate e depois a sua virada, vencendo pelo placar de 2-1. E digo mais, se não fosse o Adriel, que fez pelo menos 3 grandes defesas, 2 delas em sequência, 2 defesas monumentais, com 2 segundos entre uma e outra, ele pega, dá o rebote, pega de novo, o Grêmio poderia ter tomado a virada, inclusive, antes do que tomou. Então assim, tá tudo errado? Não, não tá tudo errado. O Grêmio continua tendo coisas boas, o Grêmio continua sendo favorito até para conseguir reverter no jogo da volta e chegar até a final. Agora, parem com essa papagaiada do Grêmio nas redes sociais de invictos, aquela coisa toda. O Grêmio invictos, pelo amor de Deus, isso aí é provocar quem? É provocar o adversário? Bom, tomou na fuça agora, não funcionou. Bem feito, olha, é difícil dizer isso, mas bem feito para os que inventaram essa patifaria. Não tem mais invictos, nem aqui e nem na puta que pariu. Perdemos o jogo pro Ipiranga, merecíamos ter perdido por conta da nossa própria incompetência. Gols perdidos, pênalti perdido, buraco no meio-campo que o técnico não arruma. E vou dizer outra pra vocês, o jogo da volta, PP tá machucado. Vamos pensar nos volantes do Grêmio, tá? PP tá lesionado,
Carbajo na seleção uruguaia, Vijaçante na seleção paraguaia. Sabe quem é que vai abrir o meio-campo do Grêmio? Eu vou dizer para vocês agora: Thiago Santos e Lucas Silva. Ou Thiago Santos e Darlan, ou Darlan e Lucas Silva. Mas sai daí a abertura de meio-campo do Grêmio. Sabe por quê? Porque não tem outro. Não tem outro. Tá fora PP, a não ser que tenha uma recuperação em tempo recorde, que eu não sei se vai acontecer. E Carbajo e Vijaçante também estão fora. Tá legal pensar como é que vai ser o jogo da volta com o Thiago Santos abrindo o meio-campo? O grande Thiago Santos. O cara que entra sempre, e sempre que entra piora. E o técnico continua botando, continua escalando, continua colocando para jogar. E o time continua piorando cada vez que ele entra. O Grêmio joga exposto. O Grêmio tem um buraco, um rombo no seu meio-campo. A zaga do Grêmio está sempre exposta. O Kahneman não vai salvar sempre. O dia que o Kahneman não estiver bem, e hoje o Kahneman não esteve bem, foi um dos piores jogos do Kahneman com a camisa do Grêmio, adeus tia Chica. Esse Grêmio exposto, ele só funciona com os dois zagueiros indo muito bem e o goleiro salvando. Hoje o goleiro salvou, os dois zagueiros não foram bem e o Grêmio tomou a virada para o Ipiranga de Erechim. Mas tá bem, continuem aplaudindo, continuem as renazetes achando que o Renato tá fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. O trabalho é bom, o trabalho tem que ser aplaudido, tirando o jogo de hoje, mas o trabalho também tem que ser cobrado. Porque não existe perfeição no Grêmio. O Grêmio tem muitas coisas boas e algumas coisas ruins. As coisas boas precisam ser aplaudidas e as coisas ruins precisam ser solucionadas. E nós aqui desse lado precisamos cobrar que as coisas ruins sejam solucionadas. As coisas ruins têm nome e sobrenome. Thiago Santos, Diogo Barbosa, entre outras. Enquanto esses caras continuarem jogando no Grêmio, nós vamos continuar perdendo jogos como perdemos o jogo de hoje.